Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Armando Burdi, quero agradecer, já fiz isso aqui no ar, fiz pessoalmente. O senhor esteve aqui, como sei, eu começo a receber e-mail, pô, o Armando é muito melhor que tu. Eu fiz esse registro aqui, Eu que tive a honra de participar, como tenho sempre a honra de participar do programa. Não, mas, muito obrigado pela... Mas sabe que eu tenho a mesma fascinação que as pessoas têm pelo Armando, eu tenho também. O Armando é um excelente, excepcional profissional. O homem foi editor da Zero Hora, foi do Diário Catarinense, criou o Diário Catarinense, foi do Correio do Povo, tudo que se possa imaginar no jornalismo. O Armando foi um companheiro de primeira grandeza e é um homem leal, isso é importante. Muito obrigado. E cresci aprendendo com os colegas, olhando e aprendendo. E continuo aprendendo. Muitos aprenderam. Obrigado. Mas sempre duro, viu? Sempre duro. Olha, esse homem aí, meu amigo, não é fácil, o brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Não é duro da família do presidente, do presidente do tribunal. Eduardo Duro, não. Não, é sempre uma satisfação, Paulo, estar aqui nessa bancada, somente tendo pessoas como o doutor Afonsinho, o Burdi, né? Acho que qualifica muito, certo? O teu programa realmente para nós é excepcional. Ricardo Alfonsin, nosso aí, presidente do IAJUR e o presidente da comissão é um nome de direito agrário e do agronegócio da OAB. Toda vez a mesma coisa. Claro, do direito agrário e do agronegócio eu não aprendo, tia, né, seu rodeio? Estava me contando o almirante, hoje almocei com ele, Zé Renato, que uma questão no concurso da Marinha Americana, aí me perguntaram quantas faixas tem a bandeira americana. Quantas tem? De cabeça não sei. Não sabe? Não sei. São 13. Qual é a primeira? É vermelha ou é branca? Grande pergunta. Eu acho que é vermelha. Não sei. A última? Deve ser branca. É vermelha também. É vermelha também. Quantas estrelas tem? Não sei. Não, as estrelas são... Não, mas o que isso torna o cara melhor ou pior marinheiro? Não. É igual a cair no exame, como cai no exame do Detran. Qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta? Cai no exame do Detran. Qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta? Qual é, Armando? Acho que é a mesma coisa. Qual é? Não sei. Qual é, Alfonso? E cai no exame. Caminhoneta é onde... caminhonete pode transportar carga, de carga. Olha e caminhoneta é de passageiro. Mas como é que eu vivi até hoje sem saber isso? Então tu é um mau motorista. Sem saber Tu isso. és um mau motorista. Sem saber disso. Até hoje, O que isso torna a pessoa melhor ou pior motorista? Hein? Nada. Qual é a diferença de um carro turbo ou não turbo? O que torna isso melhor ou pior motorista? Hein, doutor Jorge Luiz Terra, para não falar no Terra Machado, por causa do meu nosso amigo Clóvis. Terra. Eu sempre falo, me vem, né? Terra Silva. Aliás, boa tarde, é um prazer. Nosso procurador do Estado do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui e eu já tinha até programado uma brincadeira de mandar um abraço para o seu amigo hoje. Aliás, ele está precisando, ele foi operado, agora já está bem. Outra vez ele já falou a mesma coisa, provavelmente, não? Não, eu contei isso. Que o sobrenome... Que coincidentemente amigo comum nosso, que é o estancieiro. Ele é plantador de arroz aqui em Mostarda. Mostarda. Mas grande amigo nosso. Então, o senhor está sendo confundido com a belíssima obrigado. O nome, né? É um elogio que você me faz. Mas prazer tê-lo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui e prazer estar com essa mesa tão qualificada, né? Obrigado. O senhor Armando Burdi, eu conheço de assisti-lo, né? Obrigado. O senhor... Brigadeiro. Eu sabia que era da aeronáutica, não me lembrava qual era o posto. Mas olha aqui, ele não erra também, porque ele é brigadeiro de ar, terra e mar. Da terra ele gosta de uma motocicleta. Aliás, o Almirante Paulo Renato também. Sim, ele é motociclista. Sim.
E sou capitão amador E também. o que ele gosta de uma água, né? Piloto de jet ski também. Também. Nossa Imagina Senhora. o que esse homem faz. Ah, que bom. Eu fico reconfortado, porque alguém faz uma atividade por mim, então. E o doutor Alfonsinho já é um advogado muito conhecido. Obrigado. Da OAB. É sempre um prazer rever. Obrigado. Bom, estou à disposição aí dos colegas. Falando em ar, ganhou espaço ontem. Surge e desaparece, mas uma arremetida do avião da Avianca que estava para aterrissar no aeroporto Santos Dumont. Isso é um fato comum na aviação? Porque havia excesso d'água, foi isso? Não, é porque normalmente é o seguinte, Bode. O piloto, ele dá a última decisão. E é muito melhor para o piloto que ele arremeta e faça um outro circuito com mais tranquilidade para o pouso do que ele vir naquela situação de querer fazer um jeitinho na final do pouso. É um momento da pilotagem de um voo, realmente é um momento delicado, né? E possivelmente, talvez por uma questão de uma percepção de que haveria algum problema de aquaplanagem, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas as hipóteses são aquaplanagem ou chegar muito já no meio da pista. Então, nesse ponto, se houve, por exemplo, se ele pega um vento não previsto de cauda, por exemplo, que o leva para dentro da pista o melhor para ele é realmente, o jargão do piloto, né? Ele enche a mão, né? Enche a mão no sentido de pé no acelerador, certo? Que o acelerador do motor, do avião é na mão. Então, ele aciona os motores para a potência máxima e ele aí faz o circuito e faz o pouso tranquilo. Mas é uma operação tranquila essa. É uma operação, é sempre, inclusive, treinada. Certo? O piloto também treina para essa situação, ou seja, você vem para o pouso e aí o teu instrutor diz assim, arremete. E aí você, de novo, dá a potência e sai, porque é uma situação que exige a decisão do comandante do avião. Se ele está desconfortável, é muito melhor do que ele forçar a barra e varar uma pista, passar da pista. Mas eu ouço Para também... ele, sim, né? Para os passageiros, que não deve ser muito confortável. Não, é porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem exatamente como se processa, né? O voo ainda tem uma coisa assim meio mágica, porque as pessoas não conhecem como é que se comporta a física, a aerodinâmica, a mecânica dos fluidos, tudo que a gente estuda para poder voar um dia. Né? Então, as pessoas, como não entendem o que está se passando, aí muitas vezes, Burde, pode ter essa sensação. Outro dia eu vi aquele filme da aterrissagem no Hudson, aquele que o Sim, Tom Hanks. sim. Que espetáculo aquele filme, né? O que aquele homem fez, o piloto, o comandante do avião. Depois foi para uma sindicância lá e começaram a apertar e tal, e ele matou todo mundo, né? Você vê, ele salvou perde a todos. Né? Ele perde os 2 motores por ingestão de pássaros, foi o que realmente aconteceu. Ele perdeu completamente a potência do motor. Ele olhou qual era a pista que ele tinha ali. Ele não tinha outra pista a não ser o Rio Hudson. Fez uma aproximação muito bem feita e salvou. Todos. Salvou todos. Agora, é impressionante como as pessoas temem a turbulência, que é uma coisa normal, né? Sim. Está tudo tranquilo, dá uma turbulência e manda apertar o cinto, já aí fica todo mundo temeroso. Né? Nunca se viu falar que o avião caiu na turbulência, a não ser aquele daquele da Air France. Mas ele aquele, não caiu pela turbulência. Não foi, né? Aquele... Ele caiu pela, vamos dizer assim, pela má interpretação das informações que houve ali. Ele entrou numa... Ele não caiu pela turbulência. O comandante dormiu e caiu e acordou no meio da tempestade. Ele não sabia o que ele não houve uma, Porque o outro estava dormindo, ação, o comandante estava dormindo. uma ação correta para sair daquela situação. Agora, a lei está sendo cumprida. Aquela questão de não deixar mais um piloto sozinho na cabine do avião, agora eu observei bem no voo que eu fiz pela Copa. E também outros voos. O comandante sai para ir no banheiro, entra uma comissária junto e fica lá. O comandante volta, quando sai o outro, a comissária vai. Em função daquele episódio do piloto alemão que jogou contra Sim.
jogou contra uma montanha o avião. Então se tomou essa providência aí. Que aí o comandante queria voltar e não conseguia entrar. Mas estamos falando para os presidentes que visitaram o Brasil. Em 1950 era o Roosevelt que veio ao Brasil e a banda, os 2 aviões se chocaram. Um da banda americana, um avião americano, com um avião de passageiros na Baía de Guanabara. Morreu todo mundo. Sim. E o Gary Newman estava cobrindo. Ele tinha que ir a São Paulo com o presidente, que já estava em São Paulo, o presidente americano, e ele ficou no Rio. Ele ficou no Rio para aproveitar um pouco da praia, não. E, no entanto, acontece acidente e ele deu furo para o mundo inteiro. Lembra desse? Eu não lembro porque eu não era... relatado, mas o senhor tem os relatos? Não, né? eu tenho. Tem os relatos aqui, inclusive no Google. Agora eu entrei no Google. Foi a banda da Marinha Americana que bateu no ar num avião brasileiro, um decolando para São Paulo do Santos Dumont E o outro posando. Né? E bateram na Baía de Guanabara. Bom, vamos deixar essas questões para entrar. Alguma notícia da Cristiane Brasil, Armando? Olha, eu acho que o fato que mais preocupa no momento é que o governo federal vai sofrer uma ação muito forte. E os autores da ação serão Dedé Santana e Renato Aragão. Porque o governo está se apropriando daquele título famoso, Os Trapalhões, e fazendo todas as trapalhadas que o repertório permite. Muito bom. Se apropriar. Mas agora, apesar tirando a questão do mérito, indicado, da questão ética e tudo isso, a ação foi um absurdo, né? A decisão, eu entendo que não sei como é que se manteve ainda. E a estratégia, entraram com 5 ações lá no Rio de Janeiro para pedido, e numa delas conseguiram eliminar. Eles entraram com 5 ações iguais para tentar conseguir num dos juízes. É um absurdo isso, né? E eu lamento que o foco esteja nesse episódio. Ela já deveria ter dito, tá bom, vamos deixar para uma outra oportunidade o Ministério. Mas eu a conheço pessoalmente, ela já teve no programa 3 vezes aqui, ela é insistente. A Cristiane Brasil. Então, bom, e o pai mais ainda. Agora, eu acho que o que deveria estar preocupando o povo brasileiro é o fato de que o governo fechou as contas do ano passado, um déficit em torno de 160 bilhões de reais. 160 bilhões é apenas uma parte, porque a outra parte fica mascarada e que diz respeito ao pagamento dos juros da nossa dívida astronômica. No ano passado foram 406 bilhões, então deixa eu fazer a conta aqui. 160 mais 406 são 566 bilhões de reais que saíram do Tesouro para cobrir juros. Quase meio trilhão. Olha, isso aqui, agora me veio 500... Olha, veja a coincidência. A receita bruta do governo do estado do Rio Grande do Sul para o ano inteiro gira em torno de 52 bilhões de reais. Isso quer dizer o seguinte, com 52 bilhões de reais, o Rio Grande do Sul se sustenta o ano inteiro. Toda a sua máquina administrativa, ou pouco para investimento, 52. Pois o governo federal desembolsou 10 vezes um orçamento anual para pagar juros e para emitir, porque quando há 160 bilhões de déficit, o que o governo faz? Emite papéis, títulos do Tesouro Nacional. Então vejam o absurdo, para onde é que vai o dinheiro que nós carreamos para os cofres públicos na forma de impostos. Isso é dinheiro jogado fora. Isso aí, toda vez que alguém fala, não é preciso conter as despesas no sentido de ajustar a despesa a receitas, não, absolutamente. O governo tem que bancar. O que nós estamos bancando é a nossa situação. Nós somos reféns perpétuos da dívida que não para de crescer. Sem dúvida. Quando nós dissemos no Rio Grande do Sul, lembramos que em 2007 a nossa dívida era de 30 bilhões. E no ano passado, 30 bilhões, há 10 anos, e hoje está em 60. O gaúcho que saiu do Rio Grande do Sul lá em 2005, foi estudar, fazer negócio, estourou, voltou agora, e toma conhecimento desse número,
Diz assim, legal, mas quantas escolas de primeiro nível mundial construíram Parece aqui? que não pagou Quantas tudo. rodovias foram duplicadas? Quantos hospitais regionais foram construídos? 30 bilhões? Onde é que foram parar os 30 bilhões? Onde foi parar? E como é que se complementa isso? Com dinheiro, papel. Se emite papel. Não, mas é que o se Estado nem coloca- pode. Não, o Estado não pode, o Estado vai aumentando a sua dívida. Claro, é isso, Se o, mas é se o isso. governo pudesse emitir papel, seria uma tragédia maior ainda. Não, mas emite. Não, emite com o aval do governo federal. Mas, Claro. nós Não, já- estou dizendo o governo federal emite. O governo federal emite, claro, o governo federal. claro. Mas olha aqui, Armando, nós vamos continuar esse assunto, só queria pegar, porque eu peguei aqui a cronologia daquele acidente. O presidente Eisenhower havia chegado ao Brasil em 23 de fevereiro de 60, Eisenhower. 50. Para o lado do presidente Juscelino Kubitschek assinaram a Declaração de Brasília, que reafirmava a amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. 2 dias depois, o DC-6, prefixo tal da Marinha dos Estados Unidos, que vinha do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina, com 7 tripulantes e 31 passageiros, entre eles 19 membros da United States Navy Band, que vinham ao Rio para tocar no encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Adentrava no estado do Rio de Janeiro, recebia as primeiras instruções para aproximação e pouso no Galeão. No Galeão. Ao mesmo tempo, o DC-3, prefixo tal da Real Transportes Aéreos, realizava o voo 751 vindo do aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos do Goitacazes, 275 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, com 4 tripulantes e 22 passageiros. Também se apresentava em aproximação para aterrissagem, mas no aeroporto Santos Dumont. Um ia para o Galeão, outro para Santos Dumont. Às 13h07, quando ambas aeronaves haviam recebido suas instruções para pouso da torre de controle do Rio de Janeiro, elas tragicamente colidiram no céu da Baía de Guanabara. O DC-3 da Real caiu na Bahia, a sudeste do Pão de Açúcar, matando todos os seus 26 ocupantes a bordo. O DC-6 da Marinha dos Estados Unidos também caiu na Baía de Guanabara, mas ao norte do Pão de Açúcar, matando 35 ocupantes dos 38 do avião, sendo 7 tripulantes e 28 passageiros entre os 19 membros da Navy Band. A morte de 61 pessoas nesse trágico acidente causou grande comoção em todo o mundo. Aqui vem a cronologia do acidente, só para lembrar. E é importante que, por exemplo, hoje você tem toda essa estrutura, Paulo, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que dá realmente um dos espaços aéreos melhor geridos e melhor controlados do mundo. Tá? Inclusive aquele buraco que existiu na época do acidente da Gol, com aquele... O Legacy. Hoje, aquele buraco já não existe mais. Mas na época do acidente da TAM era um caos geral, né? Da Gol. Estou falando da Gol. Não, mas estou falando da TAM. O da Quando TAM. houve o acidente da TAM no Congonhas, um terrível acidente, o problema naquela época era um caus geral na questão do controle. Né? Mas o controle estava... Ambos por erro. Não houve nenhuma, eu peço vênia, certo? Ao digníssimo advogado, assim, mas não houve problema no controle. Houve, sim, uma má operação do avião nas condições em que ele estava. Sim. Que ele estava com um dos reversos do motor, não estava operando, estava pinado, e aquilo deveria ter um determinado procedimento que, pelas investigações, levaram a crer que o piloto não o fez corretamente. Por isso, ele saiu à esquerda, ele perde a reta, porque ele sai pela esquerda, porque o motor direito dava potência e o esquerdo não. E ele faz e sai como num voo de galinha por cima da rua e bate no prédio. Mas o fato é o seguinte, que pode nesse fato aí não ter sido, mas a época nós estávamos vivendo um caos nos aeroportos, era uma coisa, mas aí, menos de 2 horas de atraso. Aí de novo, eu quero controle. Não tinha nada com controle, tinha que ver com a ANAC. Mas era uma loucura. Sim, né? mas aí uma coisa é uma coisa, outra Não, mas coisa, aí estava acontecendo e várias vezes disseram que nós corríamos risco porque estavam numa situação que os aviões não tinha mais ninguém, mas tinha horário, ninguém cumpria nada e teve vários casos de arremeter porque tinha avião saindo lá no... E aí era a ação do controle, arremeta porque você não tinha condição de pouso. E aí o controle do espaço aéreo fazia de maneira tal
que não houve. E realmente houve, Afonso, houve muito. Hoje, agora com a poeira baixada, mas aquele início de operação da ANAC foi realmente... Foi uma coisa impressionante, aquilo que a gente viveu. Nós vamos voltar ao assunto agora dessa situação econômica, porque quando chegou aqui o Alfonso, antes de iniciar o programa, me tocou uma flauta. Vistes a inflação? Não tem consumo. Nem, doutor Terra? Tem consumo no Brasil? Não tem inflação? Consumo tem. Porque, aonde está o consumo? Aonde está o consumo? Não, tem um consumo desordenado, na verdade. Nós temos... Não aumenta os preços porque não tem consumo. Não, Sim, mas onde é que tá nos o Estados Unidos, nos Estados Que a Unidos... alimentação parece que... Caiu o preço. Caiu por quê? Porque tem o excesso Nos de Estados oferta. Unidos não há consumo. Tem Então, excesso Paulo de Sérgio, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Nos Estados Unidos também não há consumo. Porque a inflação lá é Mas 0,0. lá é real, aqui ela não é real. Não. Ela advém de uma total falta de consumo, de uma total falta de consumo. Não, Tá não, bom. não. Então as indústrias estão desativadas porque se Não, consome muito. Não, Tchê, isso é outra coisa. Tchê, Como a indústria como é outra automobilística coisa? fez Como é mais outra 15%. coisa? Ninguém deixou de comer, Tem mais nem de se 15%. vestir, né? Hã? Da indústria automobilística. Aumentou, A a indústria indústria aumentou 20%. A produção- Então tá bom. Agora tu vai me acreditar. 30% de aumento, esse mais um agora na luz. Ineditamente nós temos aí um indexador do combustível, que só o Pedro Parente para conseguir. Essa aí- Imagina se todos os produtos tiverem indexador, Tem uma paixão que aumente pelo todo Pedro dia. Parente. Ele Quer tem uma dizer, paixão pelo Não, mas Pedro não é Parente. paixão, é o realismo. É o realismo. É de alguém que deixou embora daqui as plataformas para a China para economizar para a Petrobras. Desempregou milhares de pessoas quando o problema da plataforma mais cara aqui não era o custo da plataforma, eram os impostos que o Brasil cobra para a própria Petrobras nas plataformas. Então deixou embora. São várias coisas. Embora. Não, principalmente essa. Mas foi A Petrobras desencomendou as plataformas brasileiras para ir fabricar na China, para dar emprego na China. Estabelecendo- Ou não é isso? Esta- Ou não foi isso? É verdade, estabelecendo uma situação muito difícil para a metade sul. Caótica. Rio Grande, São José do Norte. São José do Norte tem um estaleiro que é um dos 3 maiores do mundo, das melhores condições. Os japoneses, quando chegaram aqui, viram uma área a 2 quilômetros do mar aberto e um calado natural fantástico. Pode encostar qualquer petroleiro de qualquer porte naquele cais. Eles compraram imediatamente, são 150 hectares, mas gastaram 800 milhões de reais só na infraestrutura. Paulo Sérgio, eu quero reclamar de o início do programa está atrasando todos os dias. Adolfo de Porto Alegre. Atenção, produção. Ouviu bem? Ouviu, então tá bom. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. Objetivo é avaliar as condições de trabalho do médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinhos e espumantes, o meu caro Armando Burdi, você encontra na Vinhos do Mundo. Eleita a melhor loja de Porto Alegre, a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo 1493, da Lípio César 203 e lá onde compra o Ricardo Alfonsin, na Getúlio Vargas 1135. Vinhos do Mundo. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte de sua vida. Unicred, mais valor para você. Brigadeiro. Um sabor irresistível. Sim, é claro. A qualidade, elas não me surpreendem, porque o senhor já se surpreendeu quando provou a primeira vez. Primeira vez. Linguiças e salsichões, viu, meu procurador do Estado, Terra? Os alimentos Castro têm umas linguiças e salsichões maravilhosos. A mignon é espetacular. A calabresa forte, fantástica. E tem ainda a caseira, que chama Colonial, que também é maravilhosa. O senhor vai encontrar na Rede Zafari, qualidade desde 1960, tem tradição.
E vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates, com uma médica da equipe, Dr. Gilberto Schwartzman. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense de Medicina. E agora também presidente da Bienal do Mercosul. Do Instituto Oncológico Kaplan vem a doutora Lídia Lungnotti. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Lungnotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Doutor Terra, o senhor acha que a inflação, então, ela caiu ao natural, caiu por competência econômica do Brasil? Olha, é difícil falar em competência quando se está diante de gestões que se movem sem planejamento. Esse é um problema grave que nós temos, e isso nós temos em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal. A cada momento, os gestores não se constrangem de dizer o caminho é esse. E logo em seguida, quando não acontece, dizem, não, mas não era bem isso, nós imaginávamos que a situação seria essa, e apresentam um outro caminho. Então, e combate à inflação é um combate diário e é um combate planejado com ações ordenadas. Quando isso não acontece, que é a nossa realidade, a inflação tende a subir, né? Até conversávamos aqui com relação à alimentação, até melhorou um pouco, mas num plano geral ainda é um mal que nos aflige. Nós tínhamos a promessa de que em 2017 se realizaria a reforma política. O resultado foi uma mini-reforma eleitoral. Bota mini, né? E bota eleitoral. A reforma política não houve. Houve uma reforma das regras eleitorais. Mas a reforma política, o mais importante de uma reforma política seria incluir um compromisso assinado por todos os candidatos a cargos majoritários, declarando, no momento do registro da candidatura, declaro que conheço a situação financeira do Estado em que vou concorrer. Conheço todos os detalhes. Caso contrário, nem se registra, porque essa história de venceu a eleição, agora eu vou olhar e vou aprender, isso é que tem nos levado para o abismo. Aliás, não estamos chegando, nós estamos descendo o abismo. Então, essa qualificação, esse conhecimento é um pressuposto indispensável. Não dá mais, não tem mais fórmula mágica. Já gastaram todas as fórmulas. Caixa único, depósitos judiciais, venda de estatais, financiamento, nós batemos do teto. E o resultado disso lá adiante, né? Essa questão dos depósitos judiciais vai chegar uma hora que eu não sei o que vai acontecer. Eles não vão pagar alvará, não tem dinheiro para o alvará para sair levantando. Então, esse é um Como é que vai ser isso? O senhor está observando um aspecto que é gravíssimo. Como é que vamos chegar? Hoje não pago precatório, daqui uns dias não vou pagar alvará, né? Então vamos ouvir o Luciano aqui, Paulo Sérgio e a todos. De onde é que essa inflação é 2,95%? Você subiu a gasolina 100%, luz 85%, gás 100% e mais o que subiu nos supermercados. Nas farmácias nem se falam. Manipulo e manipulo muito. Estão fazendo chacota do povo brasileiro. E o telespectador se manifestou. Não, isso eu não estou falando. O 2,95, esse é uma coisa que depende de onde é que mede, como é que mede, né? Claro. Isso aí. Tem vários períodos. Tem vários índices. Tem vários índices. Isso aí é uma coisa. Evidentemente que aquilo que se sente no dia a dia não é o 2,95, né?
Então, é uma média que é feita em várias coisas que termina... Até onde eu li, é justamente o que o nosso procurador se referiu, ou seja, a parte de alimentação, né, caiu bastante. Então, quando você coloca isso dentro da planilha... Caiu o consumo. Mas não é, Paulo, caiu mas não é só o consumo, mas não é só o isso. Supermercado caíram as vendas do supermercado? Caíram, sim, senhor. Não. Caíram, sim, senhor. Eu contei Claro isso. que caíram. Não aumentou. Não aumentou. Agora, você pega, no caso, acabaste de falar aí no nosso querido Clóvis Terra Machado Santos, o arroz... Ele é do Santos? Do Santos. Eu não sabia que era do Santos. O arroz está praticando um preço hoje que foi praticado há 12 anos atrás. Por quê? Porque tem excesso de produção. Demanda, mas é excesso de produção. Demanda. Gostaria de mandar um abraço e fazer uma pergunta ao doutor Alfonso. Né? O governo federal sancionou ontem o PRR das dívidas do Fundo Rural. Como ele vê essa situação e se o produtor rural deve ou não aderir ao programa de parcelamento da dívida? Ou ainda existe alguma chance de discutir este passivo tributário? Ayrton Bettinelli. Pois é, havia uma grande expectativa em cima desse assunto, uma discussão que vem já há meses, né? E a Frente Parlamentar da Agricultura buscando uma solução para isso. E no derradeiro dia, quer dizer, ontem era o último dia para a sanção presidencial desse projeto de lei que passou no Congresso Nacional. E passaram agora 3 dias, dia e noite lá em negociação, a Fazenda Pública endureceu e manteve uma situação complicada aí do saldo devedor desse fundo rural. Então, foi sancionado, foi publicada hoje a lei, nós temos até o dia 28 de fevereiro para os devedores do fundo rural em todo o país aderirem, se forem aderir, mas tem que pagar 2,5% do valor total cheio sem descontos. E ainda as parcelas de setembro, outubro e novembro que não entraram na consolidação. Então vai dar um montante que terá que desembolsar, que eu vejo com grandes dificuldades que os produtores tenham esse valor, né? Porque o Fundo Rural tem uma alíquota completamente fora da realidade, ela tem 2,5% somados com 2,3% somados com Senar e seguro de acidente de trabalho, sobre o valor bruto da produção. 2,3% sobre o valor bruto da produção é um monte de dinheiro, né? Porque o valor da produção é uma coisa, agora o resultado da produção é outra. Muitas vezes, ou até quase sempre, se determinasse como é essa situação da arroz que eu acabei de falar, não tem os 2,3% de resultado líquido, né? Então ele tem que pagar, recolher, isso recolhe sai na nota. Então, e como o Supremo tinha dado pela inconstitucionalidade, por unanimidade, com repercussão geral. Com um pouco passados 5 anos, ele muda essa posição e larga o pessoal nessa situação complicada. Então, Paulo Sérgio, realmente eu vejo que nós vamos ter ainda aí, como é que diz o Carlos Ribeiro, vai dar, como é aquele negócio? Que vai acabar tudo na Geraldina. Ninguém paga ninguém. Vai ser uma dificuldade muito grande. Para a indústria adquirente dos produtos, que é a responsável tributária, para aqueles que não tinham liminares lá, a indústria talvez isso aí sirva por causa do volume que ela administra, mas para o produtor rural, a forma que saiu a lei, eu acho muito difícil que ele consiga atender o Fundo Rural, respondendo aí nosso amigo, que é uma grande ânsia em cima desse assunto em todo o país sobre como é que mas vai ela tem que solução. pagar, não tem alternativa. Mas e aí? Vai ficar discutindo juridicamente? Mas não é discutir, nem tem o que discutir. Não tem mais a expectativa é que temos embargos declaratórios lá no Supremo, que o Supremo venha modular. Dizer que daqui para frente é constitucional e quando, no período em que ele disse que era inconstitucional, não pode ser cobrado. Essa é a expectativa, né, para dar segurança jurídica ao assunto. Então, se não ocorrer isso, esse passivo que se fala em 17 bilhões, 30, fala em tudo que é número, não sei como é que ele vai ser. Vamos ver o procurador do Estado, paga ou não paga? Eu sim sou a favor de que paguem os impostos, né? Claro, óbvio. Na verdade, é uma área que eu não, sim, eu sei que não domino, né? Eu sou
no máximo um consumidor de arroz. E é bom arroz, né? É verdade. Claro. Agora, só Eu para não como completar, nada assim, nesta lei que saiu hoje, essa alíquota que era 2 mais esses 3 aí, é a 2,1, na verdade, ela vai baixar para 1,2 a partir de janeiro. Isso foi a vantagem da lei, que ao menos daqui para frente diminuiu essa carga tributária insuportável. Mas justamente para tentar somar com esse parcelamento que seria para pagar o passado. Vamos ver. Paulo Sérgio, aceita que o Brizola morreu? Ele foi teu ídolo de papel, falastrão. O Lula é seu filhote, a Carla dizendo. Tá bom, cara. Agora vê o outro aqui, ó. Só pode estar gozando comigo, Paulo Sérgio. Já lhe reconheço e vejo o digno apresentador como chefe de governo executivo, Jorge Nunes Esteio. Está de gozação comigo, né? Não é possível. E a situação do Estado, doutor Jorge Terra? Se fala muito que a Assembleia não decide, o presidente da Assembleia esteve aqui e disse que não é ele que trunca, né? Que a oposição, obviamente, faz o seu papel, que é democrático e tal. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista da Procuradoria? Olha, nós da Procuradoria, e eu não falo pela Procuradoria. Sim, né? o senhor fala... Quem fala é o nosso... Eu falo como procurador. Como procurador, não pela Procuradoria. Né? Mas nós procuramos ter uma posição republicana. Né? Mas isso é algo que nós devemos ter, mas que não podemos exigir que todos tenham. Né? Ainda mais que nós não estamos no ano... Aliás, já estamos no ano da eleição e já estávamos há 1 ano das eleições. Dificilmente algo se possa ser construído, né, num ambiente desses. Né? Na situação que nós estamos, e o senhor Burdi já referiu, que nós temos déficits que vêm de longa data, eles são enfrentados com consensos. Nós não conseguimos construir consenso algum, né? Tanto de definições de prioridades, quanto... Hoje não se pode nem dizer que são as forças ideológicas. A ideologia desapareceu, hein, Burdi? A questão hoje é tu estar na situação ou não. Exatamente. Tu está na situação é a favor. E se tu passa para a oposição, amanhã tu é contra o que tu era a favor. Exatamente. É impressionante Exatamente. isso. Nós tivemos um início lá do governo, no qual o problema era a dívida que nós temos com a União. Mas a União, em um dado momento, disse, pode ficar 6 meses sem me pagar. E mesmo assim, nós continuamos com a questão do parcelamento. Depois foi dito, não, a questão é a alíquota. E aumentar a alíquota de imposto sempre é um desgaste, sobretudo quando se tem um vice-governador que é ligado ao empresariado. Se comprou essa briga, houve aumento da alíquota e só houve algum retorno, algum resultado disso no mês de janeiro, que é um mês de receita cheia. Né? Portanto, como eu disse lá atrás, sem planejamento, sem definição de prioridades e sem construção de consensos... E sem consumo? Eu pessoalmente não consigo vislumbrar um caminho melhor do que nós estamos hoje. Né? 2 observações. Primeira, elogiar o presidente Edgar Preto. Ele tem uma vinculação política, é do PT, vinculação política com o Movimento Sem Terra. Havia temores de alguns setores. Mas ele vai ser muito radical. Não, ele tem sido um magistrado, tem agido com equilíbrio. É verdade. Se a Assembleia foi lenta nas votações, não é problema dele. O problema iniciou-se quando o governo, o executivo, não conseguiu dialogar com a sua base aliada. Esse foi o problema das votações que ficaram retardadas. Agora, nos dias 29, 30 e 31, vai haver uma convocação extraordinária em que a Assembleia, muito provavelmente, vai aprovar, assim, pelo número exato, 28 votos a favor, essa recuperação fiscal. Será que não vão discursar 4 horas de novo? Né? Não, vão discursar 4 não, se possível 40, né? 40 não, mas horas. impediram que houvesse, na última sessão, aquela não conseguiram votar porque mas ali foi deram uma escorregada do ponto de vista do regimento interno. Tinha que enviar um ofício pedindo prioridade da votação do projeto e a bancada da... Barbeiragem. Acontece, né? Mas eu acho que precisa ser discutido agora se esse plano de recuperação, que vai nos isentar por 6 anos do pagamento de 4 bilhões por ano, portanto, nós deixaremos de transferir 24 bilhões
de reais para o Tesouro Nacional, vai haver um congelamento nesse pagamento. O que é que vão fazer com esses 24 bilhões? Pergunto na coluna que publico hoje, o governo não consegue reter, há uma atração pelo desaparecimento. O dinheiro se vai. E eu repito o dado que disse no início do programa. Como é que em 10 anos uma dívida de 30 salta para 60 bilhões de reais e não há investimento em infraestrutura? É custeio. Então, olha, é lamentável a situação do Estado. Nós estamos nos encaminhando e ainda pergunto para lideranças do funcionalismo público estadual, vocês não perceberam há 20 anos que isso aí ia acontecer? Alguns técnicos da Secretaria, técnicos de nível superior da Secretaria da Fazenda, me disseram lá em 96, isso aí vai estourar. Mas todo mundo acha que... Eu me preocupo hoje com a situação dos funcionários públicos. Eu não sou funcionário público, mas eu me preocupo com a situação dos funcionários públicos, porque eu acho que é um momento de um engessamento. Não tem condição. Qual é o plano? Daqui a pouco não tem dinheiro realmente para pagar. Se esses 24 bilhões aqui, se eles forem apenas para tapar os buracos, passados 6 anos, doutor, nós vamos ficar na mesma situação. Para que lado vai o Estado? Que não tem... o orçamento desse ano não tem um tostão para investimento. O que nós estamos fazendo de investimento, e o secretário Pedro Westphalen tem sido um herói, é tudo com dinheiro de financiamento, negociado pelo governo anterior, ele é muito honesto. Não, isso foi negociado pelo governo anterior. Mas quando o governo se endivida como o nosso, e chega a 60... Esses 60 bilhões que nós devemos corresponde a 2 arrecadações anuais. E essa situação se perpetua. Não há projeto, não há plano de recuperação. O que é que vão fazer quando olha aqui, Paulo Sérgio Bancada, no caso da Petrobras não há explicação que convença. O cancelamento das plataformas em Rio Grande não prejudicou apenas a metade sul, prejudicou todo o estado. 4 dos meus clientes fecharam, fora as reduções dos demais. Minha empresa foi afetada aqui em Porto Alegre e o desemprego só ajudou na redução econômica do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Abraço a todos, Rogério Bertoli, de Porto Alegre. É verdade. Você pode ver, não é o caso do Pedro Parente, podia ser qualquer, o Joãozinho dos Anzóis, se estivesse lá, ia ser criticado também. Eu só lamento que ninguém aqui no Rio do Sul, nem um deputado, nem o governo, nem ninguém se levantou contra essa medida absurda da Petrobras. Que ninguém lutou para reduzir os impostos das plataformas e manter as plataformas aqui no Rio Grande do Sul. Se entregou para a China de graça. Porque era uma questão era uma questão de preço, era. Mas além da questão... Para a recuperação da Petrobras. Agora, o que se perdeu de postos de trabalho ali, ali na região sul, é um absurdo. Vou lhe dar os números. Em 2015, o escritório que negociou o acordo trabalhista, o acordo em 2015 envolveu 25 mil operários. 25 mil. Este ano caiu para 3.500. Sim. Então, veja, é uma tragédia. Né? Não, tem um cliente lá que tem um hotel ainda, que o faturamento era o hotel que era praticamente destinado para esse pessoal que estava vindo... Trabalhava. Ele faturava 50, 60 mil por mês, um hotel pequeno lá. Hoje, ele não fatura 10. Tá pegando break-even, graças a Deus. Eu estou criticando erradamente o Pedro Parente? Eu não sei, eu acho que também ali essas coisas, tudo é falta de planejamento também. E teve uma corrupção violenta dentro daqueles contratos, tudo ali, né? Mas não é foram apurados ali. Houve em todos os contratos. Não, mas ali foi uma coisa... Mas se o governo quisesse eliminar a Engevix, a IBR, teria modo de... Porque ali tem uma infraestrutura pronta já. Tem mão de obra. Um amigo meu encontrou em Florianópolis um engenheiro naval. Estava dirigindo táxi. Ele foi indenizado, comprou uma pousada, comprou 2 carros e mais um táxi. Tal. E aí, conversando, eles se encontraram, porque esse meu amigo advoga em Rio Grande, e ele disse, olha, eu estou... Ele disse, não, mas quem sabe tu vai voltar? Não, quando o setor se recuperar daqui 5, 6 anos, eu já estou superado.
eu estou todo esse período aqui dirigindo, eu não estou adquirindo conhecimento, eu estou fora do mercado. Então vejam o que o Brasil está perdendo, o que perdeu e o que está perdendo, quanto é que investiu na formação desta mão de obra altamente qualificada. Tinha aquele investimento da celulose também, que ia dar um alce na região toda. Aracruz? Era dessa mesma... Da mesma. E aí, com a questão da impossibilidade de compra de terra por estrangeiro... Não, e a outra também. Entre outras coisas. O deserto verde. E aí não puderam Ia mais... transformar o Rio Grande do Sul em deserto verde. E aí não puderam, terminou, e aí foi... Aí são os ideólogos racionais. Aí são aqueles que pensam de forma atrasada, a vanguarda do atraso. Isso é absolutamente nocivo para o desenvolvimento econômico. Então, isso aqui para aquela região ali, que é aquela região de cima lá, que é só pedra ali, de Erval, de Pierre Machado, aquela coisa, era uma saída para... Seria o renascimento. Né? E terminou, né? Que oportunidade perdida. E lá em Rio Grande, na época, houve um boom imobiliário também, porque, sim. Né? E ontem ainda uma pessoa, mora em São Paulo e a família de Rio Grande, ele me comentando, a família deixou de vender o que eles tinham ali na época. Hoje não tem quem compre nada, né? Que está completamente sem mercado, uma coisa impressionante. O Grupo Vila Moura, que tem um hotel normal, perto da praça, tem um hotel também na Praia do Cassino, construiu um hotel 5 estrelas, né? 12 andares, né? Parou. Está lá vazio. Claro. E quando perguntarem sobre o seu passado, diga apenas, eu não vivo mais. E vai mais além aqui. Paulo Sérgio pergunta para os convidados como se vive com R$17 de aumento do salário mínimo. A maioria dos aposentados trabalhadores do Brasil vive com salário mínimo. 80% do povo vive assim. O Eduardo Cloir de Porto Alegre. Doutor Jorge Terra. É duro, né, bem? Depende muito do conceito do que é viver, né? Se viver é só respirar. Né? Porque a gente, quando lê o conceito do que é o salário mínimo, parece uma piada, né? Que, na verdade, é para uma família, para ter lazer, para ter alimentação, para ter transporte. Né? Isso é indigno. Né? Paulo Sérgio, que mistério envolve a nomeação para o Ministério do Trabalho sem qualquer experiência nesta área do deputado federal Cristiano Brasil, PTB Rio de Janeiro? Qual é a força política do ex-condenado por corrupção Roberto Jefferson para que o Temer insista nesta nomeação? Eu respondo, são os votos do PTB. O presidente quer aprovar a reforma da Previdência, tem uma oposição forte. Né? E ele precisa desses votos. Precisa desses votos e, contrariando a opinião geral, eu acho que o Brasil precisa reformar a sua Previdência, porque, caso contrário, vai chegar à mesma situação dos funcionários públicos do Rio Grande do Sul. Vai chegar no final do mês, não vai ter dinheiro. Resguardar os direitos? Claro, mas o direito só existe quando tem dinheiro em caixa. Se não tiver dinheiro... Havia aquela ideia de que, não, o governo tudo pode, tudo faz, tudo pôde, tudo fez, até os caixas. O governo não quebra, mas está quebrando. Mas hoje tem 22 estados quebrados. Está quebrado. Tudo quebrado. E o Paulo Sérgio, hoje perguntaram para o Jefferson, né? Mas não... E não tinha outra opção, não, ele só me perguntou sobre a minha filha, não me perguntou por mais ninguém, então... Assim, quis fazer uma média, não sabia daquele problema. Aí ele chorava. Mas hoje se fala em outro nome, né? Agora o senhor diz, né, não sabia do problema. Toda vez que alguém sequer ou ao menos é indicado para algum cargo, eu não posso crer que a ABIN não vai atuar. Se você perguntar para a BIM, se você não perguntar para a BIM não vai lhe falar. Ah, bom. Mas tem que perguntar. Tem que perguntar. Isso é o mínimo. Até diante de todos os fatos que já se sucederam, tanto que o senhor já disse que haverá um processo movido pelo Renato Aragão, pelo o mínimo que se deveria fazer é perguntar para a BIM. Nem que a BIM diga, não sei nada, não tem nada. Mas tem interesse de perguntar para a BIM. Aí fica a pergunta, vou devolver para tem interesse de perguntar. Paulo, olha só, pelo jeito não. É só o seguinte. Se perguntar para mim, não sobra ninguém. Os nossos telespectadores, muitos já sabem, certo? Eu fui chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica. Trabalhei lá há alguns anos, como coronel e depois... Em que governo? Eu fui chefe do governo do Lula. Trabalhei, trabalhei na época do FHC e depois como
o governo do Lula. Eu fui chefe do Centro de Inteligência. A inteligência, ela trabalha para antever problemas que poderão advir a um determinado comando ou a um determinado governo. Agora, é necessário que o comando, no caso, no ambiente militar, ou um governo, no ambiente político, pergunte, procurador, vem cá, tem aqui, eu quero indicar esse copo, né? Tem algum problema com esse copo? Está meio cheio. Né? Ou meio vazio. Né? Mas a questão tem que perguntar, porque a inteligência, a BIM não vai fazer fofoca, não. Ela está ali, ela tem o dado. É necessidade de saber, certo? Os elementos essenciais de informação. E isso tem que ser gerado ou pelo comandante ou pelo governo. Se isso não for gerado, não tem informação. Então, o que aconteceu foi que o senhor Roberto Jefferson se emocionou e bateu com a língua nos dentes. Os repórteres estavam na porta e ele falou, ele estava emocionado, ele chorou. Chorou. Porque essa notícia tinha que ser mantida em sigilo até que fizesse a filtragem pela ABIN. Não ocorreu porque o Jefferson... Mas o anterior não fizeram a filtragem também pelo Sarney. O Sarney não quis. O chefe da inteligência, chefe da inteligência. O chefe da inteligência do Maranhão. O cara era do Maranhão. Nomearam o cara do Maranhão, não perguntaram pro Sarney. Ricardo Fonseca, vamos ao ponto final agora. Vamos ao ponto final com FCDL, Gimo FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ricardo Alfonso, seu ponto final. Não, o que eu lastimo de tudo que a gente fala aqui sobre essa questão do Rio Grande do Sul é que parece que nós somos um estado que não tem um poder econômico, não tem até a questão cultural, educacional. Nós somos o terceiro maior produtor de grãos do país, com menos de 3% do território. Perdemos para São Paulo, porque São Paulo produz cana, que é um absurdo de cana, só isso. E perdemos para o Mato Grosso, que é aquele tamanho de estado. Nós somos o terceiro maior exportador do país, o Rio Grande do Sul. Desse cantinho do país aqui, lá a pontinha, está quase caindo fora, né? Não recebemos a Lei Candir. Não recebemos a Lei Candir. Isso é bom. Isso é bom. Não, mas e também o Pacto Federativo, né? Mandamos dinheiro lá para cima que não volta. Que não volta. É um horror, né? Então é um horror. Nós temos aqui o nosso parque metal mecânico, um dos maiores do país. É o segundo polo metal mecânico do país. Então Imagina parece que é um estado pobre, não. É pura má gestão, falta de organização, não é de planejamento. Vamos ao ponto final, doutor Jorge Luiz Terra, que não é o Machado. Na verdade, o Machado está em casa, já está recuperado? Tá na fazenda. Está na fazenda. Então, eu mais uma vez agradeço pelo convite ao senhor Paulo Sérgio e foi um prazer. Esse momento parece que foi rápido. Foi muito rápido, passou rápido o programa hoje. E queria mandar um abraço e um pronto restabelecimento ao senhor Clóvis Terra Machado, parente. Santos, né? E que ele em breve possa estar aí gozando de plena saúde e com o convívio dos seus amigos. O senhor vai levar hoje os produtos Vivas Altos da Lifar, de Med Lifar, lá do nosso... Júlio Motim. Então, estou lidando aqui, quer dizer, não tem por acaso seria mais... Panvel, então? Quem? É de Med Lifar. O laboratório Lifar, de Med Panvel é a farmácia. É que o senhor tem que tomar uma lição sobre o grupo de Med. O grupo de Med. Então, pode passar para o doutor Jorge. O senhor não vai ganhar? Muito obrigado. Já passou para lá, já passou para cá. Mas o senhor vai para a Europa agora, com o neto na Europa, tudo mais. Pô, muito obrigado. Eu quero dar um abraço aqui para o Gaspar da Silva, Sérgio Silva. Onde eu vou, me passo o bilhete, às vezes eu esqueço. Agora eu lembrei que estava no meu bolso aqui, lá no Plaza São Rafael. Então, um grande abraço aí aos dois, Gaspar da Silva e o Sérgio Silva. Gaspar Batista da Silva, desembargador, não é o desembargador. Caro brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Bom, Paulo, era... O homem que está em plena campanha. Não, realmente. Inclusive, eu queria convidar, certo, os nossos telespectadores para dar uma entradinha lá na página pública do Brigadeiro Dias, lá no Facebook, e veja o que é que nós estamos falando
sobre o nosso dia a dia. Só não vai fazer aquela, Bolsonaro lá, o brigadeiro. Não, olha só. Não, né? Certo? Não, você sabe que eu sou um pré-candidato, eu não sou candidato Claro, a nada pode ainda. ser candidato. Certo? Mas eu tenho uma posição muito clara, e a minha posição está lá na minha página pública, certo? Mas eu queria hoje, Paulo, rapidamente, 3 abraços muito especiais, que são pessoas que diariamente participam conosco na página, estão sempre presentes, dando a sua opinião, que é para Giane Rangel, certo? Para o Hércules Alessio, lá do Grêmio. Colorado? Ah, não é Colorado? Não, é gremista roxo, certo? E para o Gilmar Drago. Então, aos 3, o nosso abraço de hoje, certo? E obrigado pela Hércules participação. e Drago, tá bem, hein? Certo? Tô bem. Tô bem, tô fortalecido. Fortalecido. Seu ponto final. Paulo, no ponto final, eu faço um grande elogio ao Grupo Hospitalar Conceição. 1.500 leitos com atendimento exclusivo SUS, 100% SUS. A cada ano, o GHC é responsável pela internação de 56.700 pessoas. 1.400.000 consultas, são dados anuais, 33 mil cirurgias, brigadeiro. 4.300.000 exames por ano, 7.200 partos. Então, parabéns aos funcionários, ao corpo médico, à superintendente Adriana Acker, ao diretor administrativo financeiro José Aliar de Silveira e ao diretor técnico, Dr. Mauro Esparta. Olha, o dinheiro público muito bem empregado é o que nós vemos no Grupo Hospitalar Conceição, que honra o Rio Grande do Sul. Boa tarde, Paulo Sérgio. A mesa está magnífica, mas um verdadeiro número de inflação, eles têm que saber, é claro, está nas prateleiras dos supermercados, onde a variedade deu lugar a corredores com repetição e repetição de mercadorias. Marcos Jorge, da Cidade Baixa de Porto Alegre. Nós falamos de aviação aqui, temos hoje detalhe, fechou o aeroporto aqui, fechou o aeroporto, sabe? Teve um raio num avião e feriu um funcionário da coisa. Essa chuva foi localizada. No avião em terra. É? Sim, o avião em terra. Oh, que loucura. Paulo Sérgio, o indexador da inflação não era a gasolina, agora não é mais. Era a gasolina, agora não é mais. Só porque todos os dias ela aumenta. Vamos aos mercados, de um mês para o outro o aumento é visível. Você leva R$500 esse mês e no mês seguinte, para comprar as mesmas coisas, tem que levar no mínimo R$600. Nogueira de São Leopoldo. Isso daí vai para vocês que estão aí. Por que a gasolina... Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, a gasolina em São Paulo é R$3,80 e aqui é R$4,30. Isso que eu queria saber por quê. Deve ser o transporte, né? Não sei, porque aqui não tem uma refinaria. Aqui, Tem uma refinaria tamanho de um bonde aqui. Aliás, a gente verifica isso na praia, né? A gente está perto de Tramandaí e o preço da gasolina é mais caro do que em Portão, muitas das vezes, que em Novo Hamburgo. É um absurdo. Né? Agora, eu recebo atrasado, mas entrego na hora. O problema comigo é assim. Não é a produção. Não é a produção. Não é a produção, está ao celular. Obrigado, Armando Burdi. Eu que agradeço. Obrigado, brigadeiro. Obrigado, brigadeiro, toda vez aqui. Vamos, Paulo Sérgio, lembrando o nosso querido, saudoso Esperoto. Chegava um funcionário que chegou atrasado, estava saindo mais cedo. Está saindo mais cedo porque chegou atrasado. Obrigado, Alfonsinho. Obrigado, doutor Jorge Terra. Obrigado. É uma satisfação tê-lo aí. Venha sempre. Né? E nós precisamos realmente qualificar uma bancada já altamente qualificada, como esta que está todos os dias aqui no Pampa Debates. Vem agora as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.